Aqui é o De Primeira e a gente vai falar agora sobre a derrota do Gaúcho dentro de casa contra o Brasil de Farroupilha. Final do jogo, placar de 1-0, gol que o Gaúcho toma logo no início do jogo e depois não consegue reverter o placar, não consegue jogar, não consegue criar absolutamente nada. Nosso canal, o De Primeira, tem a parceria do Bet77 Apostas Esportivas. Você pode apostar na divisão de acesso, na Série A2 do Campeonato Gaúcho, no Bet77. Além do Campeonato Brasileiro, Série A e B, que está rolando por aí também, está lá no Bet77. Santa Madre Cervejaria, o Chopp Santa Madre. Tá aí o link para você baixar o aplicativo e se cadastrar, se inscrever, enfim. E lá no Instagram da Santa Madre Cervejaria e seguir eles por lá também. Inteligente Energias Renováveis, para instalar energia solar, energia renovável aí na sua casa, é com a Inteligente Energias Renováveis. Tá aí o link também do Instagram deles aqui na descrição do vídeo. E o Coser Autoserviços, Grupo Coser, né? Tem a oficina mecânica, tem a loja de carros premium. Estou falando lá do Coser, tá bom? Também tem o link aí do Instagram deles para você conhecer um pouco mais da oficina, conhecer um pouco mais lá da loja de carros, tá bom? Então se inscreve aí que é bem importante e você ir até as redes sociais dos nossos parceiros aqui do De Primeira. E claro que é super importante você se inscrever no nosso canal aqui no De Primeira, né? Porque assim você vai estar apoiando o nosso projeto, dando seu like aqui nesse vídeo, compartilhando, enfim, né? É super importante também esse retorno, os comentários aqui nas nossas publicações. Mas vamos lá, vamos falar dessa derrota do Gaúcho, que jogou muito mal, muito mal. Diferente do Passo Fundo, quando perdeu para o Tupi em casa na rodada passada, o Passo Fundo ainda fez um tempo bom. O primeiro tempo do Passo Fundo havia sido bom, o segundo que foi ruim. O Gaúcho não. O Gaúcho não teve nada de bom. Assim. Não dá pra gente dizer, tal momento do jogo o Gaúcho foi bom, tal momento do jogo se imaginou que o Gaúcho pudesse chegar ao empate, poderia ter virado. Não, longe, passou longe disso. O Gaúcho foi muito mais perigoso de tomar o segundo gol do que de conseguir marcar o seu gol de empate. O Gaúcho não criou. O Gaúcho está, preocupante. O torcedor que foi na arena na tarde desse sábado saiu decepcionado, saiu frustrado e saiu preocupado. Preocupado. Porque quando começa a competição e se fala, se pensa em acesso, não se imagina que vai começar perdendo 3 jogos seguidos, né? Não vai começar com 3 derrotas, fazendo 0 pontos em 9, marcando apenas um gol. Sofreu pouco, né? Sofreu 4 gols até aqui em 3 jogos. Não é assim uma defesa tão vazada. Né? Só que não pontuou, gente. Não marcou um ponto, não conseguiu empatar. Perdeu todas. Perdeu todas. E no primeiro e no segundo jogo até teve alguma coisa de desempenho. No terceiro jogo não teve desempenho. Não teve desempenho. Vou rodar aqui para você assistir a entrevista coletiva ao final do jogo com o técnico Gilson Maciel. Vamos ver com ele, né, por onde passa essa derrota do Gaúcho, o que está acontecendo que o Gaúcho não consegue render até aqui na competição. Por onde passa a derrota de hoje, né, esse 1-0 para o Brasil de Farroupilha? Passa por mim, porque eu não tive a capacidade principalmente nos jogos em casa, de ter a superioridade, não tive a capacidade de envolver os adversários, né? Eu que escalo, então a responsabilidade toda é minha. Professor, em Porto Alegre o Gaúcho jogou até melhor que aqui. Treina, tem jogada de triangulação e chegou na hora de executar contra o Brasil de Farroupilha, as jogadas não apareceram. Pois é, né? Infelizmente a gente planeja uma situação, falar depois é muito fácil, né, meu? Tu acompanhasse o jogo lá, a gente criou, a gente pensou que poderia fazer novamente aqui, trabalhou para isso, mas infelizmente falar depois a gente planeja
Se eu tivesse uma bola de cristal, eu saberia o que ia acontecer, né? Tentei, porque a gente fez. Se a gente fez uma vez, a gente tem capacidade de repetir, de envolver, mas não deu. Quanto aquele gol aos 3 minutos atrapalhou a estratégia para o jogo de hoje? Muito, né? Porque jogando em casa, tu começa tomando um gol com 3 minutos, certamente desmonta qualquer estratégia. Aí uma equipe que vem de 2 derrotas, uma equipe jovem, né? Onde precisa ter tranquilidade, e não toma um gol e aí a bola começa a queimar. Hoje nós tínhamos no banco jogadores praticamente todos da base, a gente não conseguiu que os jogadores entrassem no ritmo, né? Então a gente sofre com isso também, a gente vem sofrendo desde o início, mas eu confesso que eu mesmo com as poucas peças que nós temos e pensando em usar a base, eu não esperava esse início tão ruim. Então passa muito por mim, né? A gente tem que rever alguns conceitos para que a gente possa sair dessa zona que não é uma zona que o Gaúcho merece estar. Pode haver mudança drástica no time para o próximo compromisso frente ao Veranópolis? A drástica é muito mais de comportamental, né? A gente tem que mudar, porque a gente não tem um grupo grande. A gente não tem. Se eu tivesse um grupo com 50 jogadores, a gente ia dizer, não, vou ter. Eu tenho um grupo com 25 jogadores, alguns jogadores saíram, outros chegaram agora. Tem Guilherme Café, tem Rafael Lemos, um meia e um zagueiro, que são jogadores que era para estar hoje no vídeo, mas infelizmente nós não conseguimos colocar. E aí a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba sofrendo porque fica um jogo muito feio, muito abaixo daquilo que eu imagino de futebol. Isso para mim não é futebol, né? E aí para um time jovem, um time que precisa, em que os jovens são não são uma solução, né? Eles vão aproveitando a oportunidade, e a gente colocar uma responsabilidade neles nesse momento, eu acho que não queima etapas. Então a gente tem que ter a paciência, né? A gente sai triste. Eu confesso que eu não imaginava um começo tão ruim como a minha carreira, 3 derrotas, e jogando do jeito que a gente jogou, né, nesses 3 jogos, tomar gols do jeito que foram, isso me deixa triste, baixa a guarda, né, mas nós temos que ter como comandante a sabedoria de daqui a pouco a gente levantar, reanimar o grupo novamente, porque ainda temos muita coisa pela frente. Esses pontos que a gente perdeu em casa, a gente vai ter que buscar fora. Quando você fala que passa por ti, Gilson, alguma dificuldade no grupo de jogadores de compreender o que tu está pedindo, de executar as jogadas, o trabalho que você tenta passar, que você passa para eles ao longo da semana? Não é nem questão de compreensão, de metodologia, não é nem questão é questão de acho que a gente não está conseguindo compreender o que é a competição. A competição de divisão de acesso ela é muito mais competitiva do que às vezes um jogo em si, né? A gente tem que entender que hoje a gente não conseguia conduzir a bola no nosso campo porque o nosso campo não está em boas condições. Então assim, a gente tem que se adaptar a isso, né? Tem que ter inteligência. Então cabe a mim passar para eles essas situações todas, né? Professor, agora pensar no Veranópolis, isso já foi essa derrota. É nesse momento que vai entrar a sua experiência quando foi grande jogador de futebol e que também passou por momentos difíceis. A gente passa sempre, né, por momentos difíceis. O futebol não é só maravilhas, né? A gente sabe, a gente fica triste. Eu confesso para vocês que estou detonado, porque essa semana eram para entrar jogadores que a gente contratou, não consegui, perdi o Josué. O Ednei machucou no outro jogo, o meu lateral esquerdo também, o Foguinho, que era o reserva, foi expulso. Então assim, uma série de coisas, e nós temos que ter a inteligência agora nesse momento, falar pouco, corrigir. A gente está chateado, o torcedor do Gaúcho está extremamente chateado, mas a gente tem que ter respirar fundo, juntar os cacos para que a gente possa, no próximo jogo, uma retomada. O segredo agora é a mudança de estratégia, basicamente isso. Estratégia e comportamento, né? É difícil porque um time que é jovem, com 3 derrotas, a gente tem que mudar esse comportamento,
a gente tem que mudar a estratégia, daqui a pouco saber como funciona a divisão de acesso. A gente está mudando, a gente está trocando, a gente está tentando achar a melhor formação para a equipe, né? E a gente espera que logo a vitória venha, porque é muito melhor corrigir ganhando do que corrigir com derrota, né? Atrás da pressão, a pressão ela vem, a gente fica chateado porque a gente tenta, trabalha muito aqui, a gente se cuida nos detalhes, mas o resultado não vem, aí parece que está tudo errado. Torcedor do Gaúcho que saiu triste hoje aqui da Arena, saiu chateado e até mesmo, de certa forma, assustado com o time. O Gaúcho ainda briga para subir, o Gaúcho ainda vai lutar por essa vaga na Série A do ano que vem, professor? Sim, a primeira fase são 14 rodadas, então faltam 11, assim. O torcedor está chateado, como eu estou chateado também. É o meu nome, é o meu trabalho, assim, tu imagina tu trabalhar toda semana, montar uma estratégia e chegar no final de semana as coisas não andarem, não saírem, né? Então, assim, eu sei que o torcedor sofre, eu também sofro, não pensa que eu não... Né? Isso aqui é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho, então assim, se eu não tiver o resultado aqui, futuramente o meu trabalho vai ficar manchado. Então assim, eu fico arrasado, né? Fico chateado porque a gente não está conseguindo, a gente vai ter que mudar de alguma forma. Final de semana que vem tem jogo de novo, e dentro de casa, mais uma vez, vai receber o Veranópolis, que é o adversário do Passo Fundo neste final de semana. O Veranópolis é o próximo adversário do Gaúcho dentro de casa. E o torcedor tem que ir para o estádio. Não é hora de abandonar também o Gaúcho, né? Vai precisar do apoio do torcedor. Como o Gilson Maciel falou aí, o técnico do Gaúcho, são 14 jogos nessa primeira fase. Foram apenas 3, tem 11, tem 33 pontos ainda em disputa. Dá tempo sim, do Gaúcho se recuperar, do Gaúcho classificar. E aí... chegando nos matas, a coisa muda, né? Aí é outro momento. Mas para chegar nessa pontuação aí necessária, para conseguir uma vaga entre os 4, o Gaúcho tem que mudar. O Gaúcho vai precisar jogar mais. O Gaúcho vai precisar ter um time que jogue mais entrosado. Quem foi na Arena hoje, o torcedor que foi no estádio hoje, viu um time que não tem, que não cria. O Henrique, camisa 10 do Gaúcho. No ano passado o Henrique era muito elogiado, foi muito bem, e foi isso que credenciou ele a voltar esse ano. Mas em que posição que o Henrique jogava no ano passado? Volante. Volante, não de meia, não camisa 10. Ele não era o responsável por armar as jogadas. E aí ele está tendo esse trabalho no jogo, né, nesse momento, e não está dando certo, não funcionou. Ele foi até experimentado jogando pelo lado em alguns momentos do ano passado, pela velocidade, por ter a passada larga, mas não, né? A dele não é essa, a dele não é fazer a função de 10. E a gente viu hoje que não funcionou. Meio campo do Gaúcho, né? Sistema defensivo, né? Teve no segundo tempo ali, olha, o Gaúcho quase tomou o segundo gol numa falha da zaga ali do Thales, né? Que também não pode acontecer. Enfim, algumas coisas aí que precisam ser readequadas no Gaúcho. A gente sabe que a diretoria está trabalhando para trazer mais jogadores. Tem jogador para entrar no bid, né, que acabou não entrando, que já estão aí, mas não apareceram no bid para já estarem em campo. A preparação física do Gaúcho também precisa ser avaliada, porque tem muita lesão em começo de competição. Isso não é natural, isso não é normal. É muita lesão, né? O que está acontecendo para ter tanta lesão assim no começo de campeonato? Antes de começar já tinha gente lesionada com lesão muscular. E agora no decorrer também está acontecendo. Então, alguma coisa tem que ser revista. E eu tenho certeza que a direção está de olho nisso. O torcedor pode ficar tranquilo que isso não está passando despercebido. E vamos torcer muito, né, e acompanhar para que dias melhores venham por aí, para as bandas do Boqueirão aqui de Passo Fundo, para os lados da torcida alviverde. Ainda dá tempo, não dá para perder a esperança, não dá para desistir, não dá para jogar toalha, é cedo ainda. O torcedor precisa estar ao lado do Gaúcho, que aliás, eu vou até aqui fazer uma saudação e parabenizar você, torcedor do Gaúcho, que foi na Arena neste sábado. A gente vê muitas vezes times Grêmio, Inter, times de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Uma torcida muito maior,
quando o time não tá legal, a gente tá vendo aí o Inter, principalmente, né? Aconteceu com o Grêmio agora no jogo contra o ABC. Algumas vaias durante o jogo, o torcedor vaia o time durante o jogo. Nada disso acontece na arena. O torcedor do Gaúcho estava lá gritando, incentivando, torcendo até o final, pegando no pé do adversário, né? Aquela pressão na arbitragem, né? Depois do jogo, sim, uma cobrança nos jogadores, mas é uma característica do torcedor do Gaúcho aí, e isso tem que ser reconhecido e parabenizar, né? Para estar lá, para ir num sábado à tarde, ver um time que não rendeu como aconteceu na tarde, nessa derrota aí para o Brasil de Farroupilha, que aliás é um time razoável, né? Um time, olha, médio para baixo. Alguns jogadores muito experientes ali, mas que não estão rendendo mais a mesma coisa, né? É um time que não vai vencer muita coisa fora de casa, viu? Então são 3 pontos aí que o Gaúcho deixou escapar que não poderia. Então, mais uma vez aqui, saudar, parabéns ao torcedor do Gaúcho. Acho que essa é a postura aí da torcida mesmo, né? Não vai durante o jogo, cobra depois, não deu certo, ok, cobra, mas durante o jogo tem que estar ali apoiando, tem que estar torcendo. Tá bom? Vamos seguir junto aí, vamos estar todo mundo torcendo aí pelo Gaúcho, torcendo pelo Passo Fundo também, porque no final de semana tem jogo de novo, tem muito campeonato pela frente, e aqui no De Primeira você fica sabendo tudo o que está acontecendo. A gente vai voltar a falar do Gaúcho, vai voltar a falar dessa rodada da divisão de acesso, da Série A2 do Campeonato Gaúcho, assim que ela encerrar aqui no nosso De Primeira, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que é super importante. Se você concorda aí com tudo que eu disse, se você discorda, se você acha que tem que melhorar, apontar algum erro, se você viu algum acerto, né? Alguma coisa de boa no time do Gaúcho hoje, deixa aqui também o seu comentário que tá valendo, tá bom? Um abraço, até a próxima, esse aqui é o De Primeira.